Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 11 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede na manhã de hoje. Queridos, já chegou aqui o nosso querido e amado pastor Edilson Góes, ele que é até mesmo nosso pastor, o nosso presidente aqui da Rádio Cidade Verde, e ele já veio nos honrar com a sua ilustre presença na manhã de hoje aqui no Bom Dia Cidade. Já quero chamar ele aqui, que ele já vai estar saudando aí os ouvintes e o Senhor já vai começar a desenrolar uns mistérios aqui também para o nosso coração na manhã de hoje. Meu pastor Edilson, muito bom dia para o Senhor. Bom dia, cidade, bom dia a todos que estão conectados nessa rádio maravilhosa, Rádio Cidade Verde, a nova Canaã 87,7, a rádio que traz paz ao teu coração. Pastor Marcos, é um motivo de gratidão mais uma vez aqui, né? Você falou lá em casa, eu já estou aqui. Entendeu? Foi, translador de lá para cá, meu pastor. Então quero louvar a Deus por essa oportunidade e dividir agora essa mesa aqui com, né? Ó. Nós ele tava quebrando tudo aqui, né? Nós tá gringo aqui. Hoje tem um pastor indígena aqui conosco, meu pastor, um homem cheio de Deus aí, um dos nossos pastores da aldeia, e tá forte. Maravilha. E ele tá bem, ele tá sentindo bem em casa, né? Tá, meu pastor, exatamente. E outra, ele tava ansioso para conhecer a rádio, que ele não conhecia a rádio ainda, meu pastor. Foi só 10 tentativas, né? Exatamente. Aí na 11ª deu certo. Muitas programações que eu estava, ele falava assim, ó, eu tô aqui perto. Isso, exatamente. Eu tô indo aí, tô esperando até agora, mas chegou, meu pastor, chegou. Aí, inclusive, acredito que foi até na última programação que ele falou de novo. Que nós fizemos juntos. Eu falei, ele até ligou pro senhor aqui. Ele ligou, eu tava ao vivo. Foi. Tava ao vivo. Ele ligou pro senhor e falou, pastor, onde o senhor tá? O senhor falou, eu tô na rádio, tô ao vivo aqui, vem pra cá. Tô indo aí. Foi, pastor. Mas nós tava esperando. Nós esperamos. Mas ele chegou, Marquinho. Ele chegou. Aí no estúdio, graças a Deus, né? Maravilha, aí para nós é um motivo de muita satisfação, né, pastor, ter o nosso pastor Leandro aqui conosco, vai ficar uns dias aqui conosco, né, pastor, buscando a Deus com a gente, se revestindo aí, e eu creio que o Senhor tem coisas ainda maiores para realizar, né, pastor? Com certeza, pastor Marcos. Estava conversando com o nosso pastor Leandro Cafangóis, e Deus deu uma direção, né, meu pastor, uma direção aí para estar aí 1 mês, 2 meses aí, se for a vontade do Senhor, né? Exatamente. Pedir para 3, vamos 3, né? Mas eu tenho certeza de plena convicção, pastor Marcos, que esse período que ele vai ficar aqui, ele vai ter experiência com Deus. Sem dúvida. Essa rádio mesmo, que é algo, para quem não sabe, o telespectador, tem muitos índios nos assistindo também, tem? Muitos índios, meu então deixa eu mandar um cheiro. De Tamarana, Água Branca, Pucaraninha, olha aí que maravilha. Então, Faxinal, tudo ligado. Então, um abraço para o meu povo caigangue, né? Um povo, né, pastor Marcos, nós temos um carinho muito grande. E Deus tem um propósito muito grande nas nossas vidas, principalmente com o povo indígena, pastor Marcos. E já nasceu do coração de Deus, já tem alguns anos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, Deus sabe qual é a área, mas eu creio que está chegando a hora lá de poder montar o estúdio dentro. Exatamente, pastor, já temos esse sonho aí, esse projeto. E esse projeto aí logo vai ser realizado, concretizado. Por quê, pastor Marcos? Já temos espaço lá, né, meu pastor? Né, o pastor Leandro? Então eu tenho certeza que esse período, pastor Marcos, que o nosso pastor Leandro vai estar aqui, que já está aqui, ele vai ter experiência. Vamos dar um cursinho para ele de locução, vai ser tremendo. E você vai ser um dos canais de bênção aí para poder ensinar o nosso pastor. E eu tenho certeza que quando ele voltar daquela aldeia... Não vai ser só em uma aldeia, né? Vai ser nas aldeias, né? Verdade. Vai ser uma voz profética, até porque quem prometeu, pastor Marcos, foi Deus, né? Exatamente. Né? Foi Deus que prometeu. Quando você começou o programa, conversando com o meu pastor Leandro, e passou um filme na minha cabeça de como a gente começou ali dentro daquela aldeia, meu pastor, naquela igrejinha, né? Eu lembro como hoje o pastor David, o meu cunhado lá de Maceió, quando ele chegou lá, ele chorou muito porque uma igreja bem simples. Impactante, né, pastor? Não tinha piso, não tinha nada, uma igreja de madeira. E outra, a telha que tinha era telha quebrada, quando chovia mais dentro do que fora. Então, assim,
impactou muitas pessoas, e muitas pessoas que foram para uma missão ali, tiveram experiência, e isso não tem dinheiro que pague. Então, assim, pastor Marcos, é tremendo. Então, passou um filme, e hoje a igreja que temos ali é a igreja de rico, meu pastor, né, pastor Leandro? Ali é uma igreja de rico. Honrado, né, e agora o homem foi ousado, mexeu mais no altar ainda. O telhado já subiu já? Já ficou mais alto? Já ficou mais alto, né? Meu Deus do céu. O altar ficou... Coisa mais linda, eu vi lá, as fotos eu vi. Então, assim, Marquinhos, quem é que fica ali triste com isso? O diabo. É verdade, pastor. Né? Meu Deus. Então, ali, aí vem as lutas, vem as invejas, isso aí faz parte, né? Então, até para Deus também trabalhar muito em cada um de nós, no nosso coração. Mas o que nós não podemos é desistir, pastor Marcos. É verdade, pastor. Então, assim, eu tenho certeza que meu pastor veio para cá também, passou por um processo muito difícil, né? Por esses dias. Né? Perdemos a nossa pastora Salete, mas quem ganhou foi o Celso, né? Meu Deus. Ela está num lugar onde nós estamos lutando para chegar. Exatamente. Né? Então, privilegiada é ela, que já saiu dessa terra aqui. Uma terra que só tem falsidade, é divisão, é mentira, é um egoísmo. Então, Deus falou assim, peraí. Daqui a pouquinho estaremos juntos, né, pastor? Deus olhou pro Leandro e falou, Leandro, você já curtiu demais aí, agora eu vou querer para mim. Vou trazer para mim. Exatamente. E é tremendo. E estamos lutando para isso aí também, pastor Marcos. Logo, logo chegará a nossa hora. Daqui a pouquinho estaremos juntos. Enquanto não chega, a gente estamos na terra, irmão, a realidade, né? Exatamente. E aí vamos pelejando, vamos lutando, vamos batalhando para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos de ferramenta, que cada um que está nos assistindo agora, pastor Marcos, são ferramentas na mão do Senhor. Exatamente. Algumas param no caminho, outras tá morna, outras estão aí se levantando agora. E aqui não se levantou, eu creio que através dessa programação, pastor, vai se levantar. Eu creio, pastor. Programas que vem aqui na Rádio Cidade Verde é para o quê? É motivar, nos levantar, dar injeção de... Exatamente. As equipes ativar, que estão aqui, né, ativar os mistérios de Deus na vida da pessoa. Até porque as equipes que vêm para cá não vêm por vir. Exatamente. O Marcelo não sai da casa dele só por estar aqui naqueles botões, não. Exatamente. É uma energia que ele está emitindo ali. Eu cheguei ali, ele já estava lá colocando o índice, não sei se o microfone está com ele, que tem coisa que ele tem que falar ali também, né? O quantos tem de índios no Brasil. Verdade. O índice de evangélico que está passando até ali na tardezinha ali embaixo. E ele já foi ali porque é desenrolado, né? Exatamente. Então, assim, olha a energia, olha o que nós estamos aprendendo. Então, pastor Marcos, isso é tremendo. Então, meu coração está muito alegre. Hoje de manhã, já acordamos, a pastora acordou cedinho, em uma experiência com Deus. E será que ela está ligada? Vamos ver se ela está ligada aí? Não, ela sempre está ligada. Nós vamos fazer algo diferente, vamos ver. Se ela estiver ligada, ela vai dar um ok agora, pastor Marcos. Maravilha, meu pastor. A gente vê que o Senhor, ele vai movendo, né? Enquanto isso, eu vou tomando um cafezinho. Vamos ver se ela tá ligada. Ela vai dar um terra aí. Conectada na terra aí. Sempre tá aí acompanhando. Eu falo porque pode perder algumas coisas lá em casa, que lá em casa, eu não sei o que é, pastor, o presbítero Marcelo, que na televisão, não sei se sobrecarrega demais, é difícil assistir direto. Então tem que pegar o tablet, tá conectando, espelhando, mas muitas vezes não consegue, ainda fica no celular. Sim. Então talvez perde alguma coisa. Será que a pastora tá aí? Um atrasozinho até lá, né, pastor? Mas ela sempre tá ligada, ela tá aqui no grupo. Vamos ver se ela deu um salve. Aí. Maravilha, já vamos entrar. Porque ela trouxe ela deu um recado de Deus para o grupo das mulheres. Na manhã de hoje, né, pastor? E eu creio que não é só no grupo das mulheres, não, pastor Marcos. Ela vai agora aí. Tremendo. Uma revelação divina, né? Transmitir essa energia aqui geral. A gente vê que... Para o nosso povo, para o povo que está ligadinho, para o povo da aldeia, que você viu aí, 3 aldeias tudo conectado. 3 aldeias conectadas, meu pastor. Já o nosso pastor Leandro já mandou o link ali no grupo dessas aldeias e já tem muitos ali ligados, acompanhando a programação. Tem vários índios ali já recebendo essa frequência poderosa que o Senhor está transmitindo através aqui da Rádio Cidade Verde. Não é à toa esse momento, não é uma mera coincidência do acaso esse momento certeza. Aqui. Foi um momento propício, foi um dia que o Senhor até mesmo preparou, porque não só o nosso povo aqui está ouvindo,
mas também se estendendo até os índios, meu pastor. Até os índios, é tremendo. Isso alegra o nosso coração. É algo que o Senhor já está movendo nessa manhã. Com certeza, o Senhor já está movendo nessa manhã. Pastor Marcos, olha aqui, ela falou que estou aqui, tá ligadinho. Maravilha, maravilha. Então, pastora Mônica, vamos estar ligando para você, tá? E o Marcelo, coloca ali, dá para colocar aí, né, Marcelo? Tá bom? O Marcelo já vai aqui. Pastora Mônica, você vai passar aí a visão que você teve hoje. Na manhã de hoje. A experiência, porque quando a pastora falou para mim... Que mistério, hein, pastor? Eu já fiquei maravilhado, é um recado de Deus. Eu creio que não é só para o nosso povo. Quando eu falo assim, é igreja em busca do reino de Deus, né, sim, sim. Eu creio que é para o nosso povo, mas o povo de Deus. Aquele que ainda estão na labutas, aquele que ainda não se apostatou, que está aí, Deus, parece que não vai chegar, o que está acontecendo, por que não, por que eu passo isso? Então, muitos porquês de Deus que parece que não tem resposta, mas Deus trabalha também no silêncio, pastor Marcos. É verdade, pastor. Não é verdade? É verdade. Não é verdade, meu pastor? Verdade, Quantas vezes, meu pastor, que você quis resposta de Deus, mas parece que Deus não está. Daqui a pouco Deus vem ali com refrigério, Deus vem ali movendo as águas, né? O que Ele pede para nós é não desistir, né? Ser fiel até o fim. Meu apóstolo Paulo, né? Ele foi fiel até o fim. E mesmo em meio a sofrimentos, de tudo, as né? perseguições, as calúnias, mesmo em meio às línguas malditas, mas ele tinha um foco, né? O foco qual que era o foco dele, né? O foco de Paulo era Cristo, a eternidade, e tanto que ele foi até o fim, deixou um exemplo para nós, né, meu pastor? Foi até o fim. Foi até o fim, deixando um exemplo. Maravilha. Aí para nós. Vamos lá, Marcelo, liga lá, você que vai ligar? Já vai direto aí, né? A tecnologia aí. Esse homem ele é... Rapaz. Esse homem é tremendo. Aleluia. E a pastora Mônica, bom dia, Pai do Senhor. Bom dia, pastor Marcos Renato. Abaixa um pouquinho aí, Rebequinha. Abaixa o retorno de vocês aí, senão atrapalha até vocês aí um pouquinho. Pai Senhor, pastora Mônica. Paz do Senhor, pastor Edilson Góes. Pastora Mônica, quando eu saí de casa aí, eu estava sentindo algo tão de Deus, que o recado que você mandou ali para as mulheres, né? Qual foi o grupo mesmo que você mandou para as mulheres? Os Mandrágoras de Adonai. Isso. Eu vi ali um recado de Deus, não só para o nosso povo, né? Quando eu falo nosso povo, assim, é o povo que Deus colocou para a gente estar apacentando, né? O povo da igreja buscando, mas para todos, né? Todos os povos e nações que estão aí na labuta, né? Acreditando ainda nas promessas de Deus, que está ali firme, que não se apostatou, ou que alguns que até escorregou, mas não, Deus, é só o Senhor que é o caminho, acredito ainda, acredito nos céus, acredito que existe inferno e quero o propósito do Senhor, que está se levantando. Eu queria que a pastora passasse não só a visão, né, mas também ao versículo que Deus te deu aí, o mistério de hoje de manhã. Sim, pastor Edilson, Deus abençoe a toda a equipe dessa programação, abençoe o pastor Marcos, Deus abençoe o pastor Leandro Cafangóis. É bem tremendo, porque o próprio pastor Leandro falou hoje cedo, né, sobre a dificuldade que ele, como pastor, tem encontrado ali de estar apacentando, divulgando o evangelho, né? Recentemente Deus recolheu aí a esposa, a pastora Salete, uma mulher que definitivamente não era da terra, né? Aleluia. Era uma mulher realmente que pertencia aos céus e foi para casa, né? E ele disse assim que uma das vezes que ele fez, se não me engano, uma das primeiras vezes que ele fez uma reunião, que havia algumas reclamações por parte dos obreiros, dizendo que tá muito difícil, não sei o quê. E ele disse que já disse para os obreiros, né? Mas o evangelho é isso, né? Nunca foi dito por Jesus Cristo que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, né? Mas ele deu o exemplo dele mesmo, né? Se ele venceu, ele já deixou um decreto. Qualquer um que quiser, que estiver firmado naquilo que eu estou firmado, que é no céu, que é no nosso Pai, então esses também vão conseguir. Então,
Agora é ir para frente, se esforçando. O problema é que muitos pensam que andar com Cristo, estar na terra, e pelo fato de ser ou ter um título de evangélico, né, que tudo é muito fácil, é mil maravilhas, e não é nada disso, e Deus nunca enganou a ninguém. E hoje aconteceu algo bem inusitado aqui em casa, porque a primeira coisa que eu faço quando eu me levanto é pegar a Bíblia, aí eu venho aqui para a sala, tirar um momento com Deus, e então, um cachorrinho, né, ele estava aqui no portão, começou a uivar, eu fui lá fora e fiz um vídeo, mandei para as irmãs, e ele fez um movimento, né, é como se ele quisesse mostrar algo, chamar a minha atenção. Ele uivou, outros cachorros nas vizinhanças começaram a uivar também, e ele fez um movimento de sair correndo, depois eu até coloco o vídeo aí, que eu filmei, saiu correndo, né, fez um vórtice, e saiu correndo. E engraçado que ele fez isso por 2 vezes, né, e aí eu coloquei lá no grupo para as mulheres, eu falei, alguém duvida do reino espiritual? Olha como que Deus desenha a situação. Algumas mulheres falavam assim, está repreendido, bota esse cão para correr, literalmente, né? O cão, bota para correr. E aí eu não senti que era algo do mal que estava possuindo aquele animalzinho, mas ele estava agindo de acordo com o campo magnético que estava ao redor da minha casa. Então eu falei isso para elas, eu disse, alguma energia que está circulando aqui, eu tinha tido uma visão no domingo à noite de vários demônios, né? Aqui também na Redondeza, trancando a rua, eu vi uma outra, um outro personagem ali materializado, com aquele saco de estopa, representando ali um espírito do mal. O problema é o quê, pastor Edilson e pastores que estão aí na tribuna? O problema é a gente olhar para a palavra e conseguir enxergar aquilo que os profetas enxergavam. Como, por exemplo, lá em Jeremias, né? Deus diz, Jeremias, o que tu vês? E ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Isso numa situação. Em outra situação, Deus pergunta, Jeremias, o que tu vês? Ele diz, eu vejo uma panela ao fogo, cuja boca está voltada para o norte, indicando um local geográfico. Lá em Amós, capítulo 7, o Senhor diz, Amós, o que tu vês? Ele diz, eu vejo um prumo. Aí lá em Amós, capítulo 8, Amós, o que tu vês? Eu vejo um cesto de frutos do verão. Para Zacarias, Zacarias, o que tu vês? Eu vejo um candelabro de ouro, com uma vasilha de azeite em cima e 7 lâmpadas. Novamente Deus pergunta, Zacarias, o que tu vês? Eu vejo um rolo voante. Em outra ocasião, Zacarias, o que tu vês? Eu vejo um efa, né? Eu vejo uma mulher sentada dentro de um efa, com uma tampa com o metal chumbo. Enfim, são tantas as passagens em que o Senhor está desenhando para os seus filhos, usando os profetas. Nos dias de hoje é muito difícil a gente enxergar nessa mesma dimensão que os profetas, porque antigamente os profetas viviam para Deus, os profetas obedeciam ao Senhor, e de repente o Senhor pede para que eu veja novamente, porque Ele está desenhando de novo o movimento que aquele cãozinho está fazendo ao redor da minha casa, né? E o Senhor me traz uma palavra, filha, bem no meu ouvido o Senhor fala, o meu povo está preocupado com o que bebe, com o que veste, com o que come, né? Ou seja, eles não estão atentando mais para a mesma ação que eu tinha lá com os profetas. Estou tentando novamente nos dias de hoje, mas não há quem ouça, não há quem veja e não há quem sinta. Por quê? Porque eles só sentem necessidades da matéria, não é? Olhe para as aves dos céus, ou seja, o Senhor Jesus estava usando uma metáfora para dizer, vocês estão preocupados com coisas da matéria, mas eu digo para vocês, olhem para as aves dos céus, ou seja, as aves dos céus, elas vivem em uma dimensão celestial, experimentam daquilo que está mais perto do céu.
mas ele usa, né, um sentido figurativo de coisas. Um exemplo, né, ele começa a falar, Jesus, falando, olha, vocês estão preocupados com o que comer, não é com o que se põe para dentro, é com o que se põe de dentro para fora, né? Vocês estão preocupados em pegar o que é lá de cima e materializar aqui embaixo, como se fosse uma coisa que se come, que se bebe, que se veste, e eu não estou preocupado com isso. Aí o Senhor vem falando, né, que é aquilo que eu falei para você, pastor Edilson, em relação ao cuidado com o espiritual, que hoje já não se tem mais, não é? As pessoas estão só preocupadas com o que é da carne, com o que é matéria. Então, veja bem, um cachorrinho, né, sendo usado por Deus, porque Deus não encontra mais gente, né? Deus não encontra mais profetas, Deus encontra um animal que está sujeito à energia, né, que se propaga no reino físico, mas que é invisível. Então, lá termina a passagem de Mateus 6, o Senhor dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, né, ele estava dizendo, antes de você perguntar o que o meu corpo precisa, aprenda a perguntar o que o meu espírito está buscando, não é? Então, é bem tremendo, porque o Senhor também usa até a figura de Salomão. Salomão, ele podia se vestir de tudo que é mais procurado na terra. Salomão, ele se vestiu, na verdade, de tudo aquilo que o homem busca na vida sentimental, na vida financeira, não é? Para provar que nada disso era suficiente. Eu até coloquei lá, Salomão podia vestir-se de ouro, podia construir um templo, podia possuir riquezas, podia manifestar uma glória extraordinária, mas não podia fabricar a vida de um simples lírio, pastor. Pastor Edilson? Maravilha, pastor. O microfone estava fechado aqui. O mais tremendo, pastor, aqui que eu achei aqui foi quando você falou sobre Mateus, né? Mateus 6, né? Do versículo 20 em diante, né? Eu queria que você falasse sobre isso aqui também, porque eu estou lendo aqui, porque aqui está falando, né, no 20, 21, 22, né? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, e de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo também terá luz. Você pode passar isso aqui, pastora, que Deus te deu aqui, nessa noite, né, nesse dia de manhã? Essa manhã. Então, pastor, o interessante é falar, né, sobre essa... É aquilo que eu falei, né? Deus sempre está buscando alguém que possa discernir aquilo que ele queira falar. Porque não é para todo mundo, né? Porque quem está focado em coisas da matéria nunca vai entender aquilo que é do espírito. Entende? Nunca, nunca. E isso também é bíblico, né? Quando o Senhor está dizendo, né, sobre essa questão de não ajuntar tesouro na terra, e sim no céu, ele vem com uma metáfora da candeia, né? A candeia do corpo são os olhos. E ele vai falar do olho direito e do olho esquerdo. Uhum. Ou seja, ele vai falar de uma dualidade que está em qualquer ser humano, né? Então, a gente tem na nossa formação biológica o carbono. Uhum. O carbono, ele é terrível porque ele está ligado à matéria, à matéria escura. Então, nós que somos seres espirituais, nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito, não é? Com um corpo, que é o nosso invólucro. E o espírito é elétrico. O espírito é alimentado pelo que é energia, frequência e vibração. Então, o que acontece? Todo corpo, todo ser humano, mesmo nós que buscamos a essência do que é espiritual, nós temos o carbono. E é isso que nos faz ser seres que são palpáveis. É isso que nos torna o espírito na matéria, né? Nós estamos numa dimensão caída. Então, essa matrix em que a gente se encontra, né, o espírito, para que ele seja visto um pelos outros nessa matéria, para que a gente não seja um ser totalmente elétrico,
e que não se vê a olho nu, a gente precisa desse invólucro, a gente precisa desse corpo. E aí que entra a matéria nessa formação biológica, né? E química. Então, quando o Senhor está falando sobre os dois olhos, não é? Um é mau e o outro é bom. Né? Então, o Senhor está dizendo assim, ó, é a dualidade. Só que é comum você ter o carbono, é comum você ter o olho mau. Porém, o direito precisa governar sobre o esquerdo. Por quê? Porque ele está falando sobre o mamon. O mamon, né, é necessário. Né? É necessário, porque todo mundo precisa dessa matéria condensada, que é o dinheiro. Porém, ele não pode dominar o espiritual. Não é? Então, o Senhor está falando assim, ó, nesse caso, né, o ganho, que é o mamon, é o ganho. Quando a pessoa excede, quando a pessoa pega isso que é para o lucro, que é para o ganho, né, e excede além daquilo que é a busca espiritual, então nós estamos priorizando uma entidade demoníaca. Mas quando você faz do ganho algo, né, que está em segundo plano, ou que seja em último plano, então a gente não está perdido. O problema é esse, o Senhor está dizendo, olha, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, ou seja, o Senhor está falando assim, se o lado que era para ser bom, se a tua direita está governando sobre a esquerda, ok, beleza, mas se os teus olhos, a luz que é em ti, esse lado bom, for trevas, for usado para que não presta, for usado para exceder o que é matéria, então todo o teu corpo será trevas. Entende? Porque é impossível servir a Deus e a mamon, ou seja, servir a Deus, o que está usando como uma metáfora, uma ilustração, um desenho, as aves dos céus como exemplo, né? Que é aquilo que está muito mais acima do que abaixo, mais perto do que é iluminado do que o que é trevas. O Senhor está dizendo assim, ó, se você seguir esse exemplo que eu estou dando, você vai ver que uma parábola é sequência da outra. É ligada na outra, né? Está ligada à outra, porque uma coisa vai descortinando a outra. Então o Senhor está falando, se você... Porque é comum, você tem que trabalhar, você tem que pensar no teu sustento, mas isso não pode anular a vontade de buscar aquilo que é espiritual, aquilo que de fato o teu espírito precisa para ser sustentado, né? Senão, essa luz que é boa é usada para que não presta, pastor. Você vai usar essa energia que você tem até de ter ganhos, entende? Muito mais acima do que a necessidade de buscar pela palavra, de buscar um momento de oração. Quantas pessoas hoje não estão com seus compromissos com Deus em dia? Por quê? Eu preciso trabalhar. Todo mundo precisa, né? Mas se as horas do teu dia não estiverem, né, com a primícia do que é para ser espiritual, isso aqui envolve até principalmente salvação, pastor, que é o que as pessoas não precisam mais correrem atrás, porque elas acham que não é necessário. Ou seja, nós temos uma geração que deveria ser os primeiros. A palavra do Senhor diz que os últimos serão os primeiros, né? Porque tudo está em curso até o Apocalipse está em curso desde o Gênesis. Então o Senhor está falando assim, gente, não se confunda, tudo o que está aqui em Apocalipse já iniciou lá em Gênesis. Vocês estão lutando contra o tempo que não existe, é um engano, vocês estão numa matrix e precisam sair dessa prisão. Aí o que acontece? As pessoas, ao invés de correr atrás para serem os primeiros, mesmo sendo os últimos, eles estão numa corrida para aquilo que é material e estão deixando as coisas espirituais em último plano, entende? Estão descartando, ou seja, ao invés de se aproximar do reino da luz, porque é isso que nós somos, seres de luz, estão correndo para trás, né? Buscando o reinado do anticristo, porque o anticristo também já está em curso. Lá quando ele surgiu, que é o Caim, a primeira cabeça da besta, desde Gênesis, né? Só que agora ele vai surgir numa potência muito maior de todos os seres malignos que já estiveram como líderes sobre a terra. Um exemplo, o Hitler não é nada perto do que
ele vai se materializar agora. Aí as pessoas estão vulneráveis e facilmente irão aderir ao governo da besta, do anticristo, pastor. A escolha, né, pastora? Você escreveu na Bíblia aqui, tremendo, pastor, você colocou aqui, né, 2 senhores, 2 olhos e 2 governantes, né? Quer dizer, luz e trevas, né? Eu tô assistindo uma série, pastora, que é tremendo, e aquilo ali falou muito comigo. Você viu já eu assistindo lá em casa, né? O povo que todo mundo é cego, só o que não era cego eram as crianças que estavam nascendo daquela geração depois dos pais. E eu vi dos pais falando para o filho que quem era cego era o filho. Olha só, quem estava enxergando. E ele provou isso. Ele provou lutando com o filho, mostrando para o filho que quem tinha visão era ele. E ele disse, porque você enxerga o que é natural, né? E isso, pastor, é tremendo. E o que eu enxergo é o sobrenatural. Você nunca vai enxergar o que eu estou enxergando. E até lutando mesmo, pastor. Ele lutou com o filho para provar que ele enxergava mais com o filho. Como que pode um homem ser cego? Então, assim, isso me trouxe algo tremendo, pastor. E também envolve aqui do que Deus te deu, né? Porque aqui vai se referir o que? No versículo 1, né? Olha aqui, mas ajuntarmos tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, né? Vai destruir. Aonde o ladrão não vai roubar. Então, quer dizer, mas como que é juntar tesouro no céu, pastora, né? Parece que, né? Se lá vai ter tudo, né? É a questão que da fidelidade do homem, né? Aqui na terra. Que nem você falou, um olho é maligno, o outro, mas espera aí, como que eu vou conseguir fazer que esse olho maligno ele não tenha êxito sobre a minha vida? Resistindo o diabo na fé, sendo fiel a Deus. Quando eu vi esse filme que a pessoa cega mostrou que chegava mais do que quem estava contemplando as coisas da terra, eu lembrei da hora que o mundo já é do mal. Então tudo que nós vamos for enxergar aqui, muitas vezes vai nos levar à destruição, né? A derrocada. Por quê? Porque é o olho esquerdo, né? É o olho, é que eu quero aquilo ali, eu estou desejoso daquilo ali. Você nem pediu para Deus se aquilo ali é para você mesmo, e aí vem a destruição. Enquanto o olho direito é algo que você está como? Buscando, repreendendo, e não, Deus, eu não posso pecar contra ti, mortificando a carne. Eu falo muito, até quero mandar um abraço para os Filemão que está todos nos ouvindo. Eu sempre falo que o único meio de a gente mortificar a nossa carne, matar ela, é eliminando as nossas vontades. Opa, vou jejuar, vou orar, mas não só basta isso, né? Vai muito mais além do que só orar, do que só jejuar, vai muito mais, né? Porque a gente vai estar enxergando sempre vai estar algo diante dos nossos olhos, mas como que eu vou agir daquilo que eu estou vendo? Como que vai estar o meu coração, pastora Mônica? Então isso aqui é tremendo, porque falou comigo, quando você falou do que Deus te deu, eu falei, meu Deus, né? Tremendo, né? Porque pra gente já juntar tesouro nos céus, como assim? A gente tem que passar aqui e combater um bom combate, como o apóstolo Paulo disse, né? Que ele entendeu que quem te inveja do apóstolo Paulo, pastor Marcos, preste atenção. Pastor, ele fala assim, mas esse cara deve estar pecando direto, esse espinho não sai da carne dele. Mas olha só, pastor, ele mesmo glorificava a Deus, para isso aqui é para quem não venha se vangloriar, né? E é justamente isso, pastor, esse espinho na carne de Paulo era o carbono. Meu Deus. Né? Porque a nossa coluna é tão tremendo, porque a biologia do corpo humano, né, vai mostrar o corpo humano, eu estou dizendo, a coluna é toda a estrutura de sustentabilidade do corpo. Então, Paulo estava falando justamente sobre as janelas da alma, sobre os chakras que existem na nossa coluna, né? Porque a religião nos bloqueou para que a gente não tivesse esse entendimento e assim ser destruído, porque é isso que a Bíblia diz. Então, o que acontece? A própria coluna, ela já representa a cauda de um dragão, entende? A própria coluna, porque a cauda de um dragão, ela só vem na coluna, né? Sai lá de cima, vem na coluna e ela termina com um rabo. Né? Então a nossa biologia humana, a nossa coluna, ela carrega isso, é um mistério tão grande. Vai falar do templo do Senhor, que não é o templo construído pelas mãos dos homens, mas é o nosso corpo. Então Paulo estava dizendo, tira isso, essa parte humana. Mas se Deus tirasse, ele teria que morrer automaticamente. E verdade. Não tinha ainda Meu Deus, é forte isso aí. Cumprido na vida dele. Deus. Se tira o carbono, acabou.
Então é por isso que a gente está nesse plano físico. Mas as pessoas não conseguem compreender porque os olhos estão fitos em coisas daqui. Por isso que o Senhor insiste em falar, olhe para cima. O que Jesus estava falando? Não tenham medo do que vocês precisam assumir de compromisso. Porque é um medo que assusta o ser humano. É um medo que diminui, né, as coisas dos céus, o poder celestial. Ele não estava falando assim, ó, seja relaxado, não trabalhe, fique esperando com a boca aberta. Não é isso, ele estava falando assim, trabalhe, sim, mas calma, cuidado, porque se isso anular o cuidado que você deve ter com as coisas espirituais, então você vai estragar todo o processo. E é tão tremendo que você falou sobre essa série que você está assistindo, que todo mundo é cego, né? Para poder enxergar, as pessoas ali precisam estar cegos. O que Deus pergunta para os profetas? Amós, Ezequiel, Isaías, Jeremias, o que tu vês? Ou seja, pastora, só vai acontecer de você enxergar o que é espiritual mediante aquilo que você quer enxergar. Então o Senhor diz assim, ó, o que é que tu vês? Está falando sobre a anatomia da visão profética, não é da anatomia biológica do corpo humano. O que você vê? A primeira coisa que Deus pergunta, ele dá uma... igual hoje aqui em casa. É loucura, né? É mais fácil você chamar alguém que tem visão espiritual profética de bruxo, de feiticeiro, do que você falar, ali vai um profeta de verdade. Por quê? O profeta de hoje, eis que te digo eu, né? Eu tô vendo isso, mas tá vendo o quê? Às vezes está vendo uma coisa que não é Deus que está mostrando, ele está trazendo benefício sobre uma suposta visão, para que as pessoas acreditem que de fato ele é um profeta. E não precisa isso. A gente só tem que enxergar o que Deus está mostrando. Então, o Senhor está falando que tem gente que vai ver o que eu vi numa outra perspectiva. Sim. Eu vejo de uma forma, pastor Edilson vem de uma forma, pastor Leandro, pastor Marco vai ver de uma outra perspectiva. É de acordo com a nossa busca. Eu vou enxergar as aves dos céus como anjos, não é? Que estão nesse plano físico, numa prisão. Mas tem pessoas que vão enxergar que a terra é o melhor lugar para se estar, muito mais do que o céu. Então eu vou plantar aqui na terra, eu vou acumular tesouros aqui na terra. Só que Deus está dizendo, essa terra será destruída. Então aqueles que se acham e denominam como os mais inteligentes, na verdade, eles são inteligentes na visão da terra, não na visão profética de Deus. Então você só vai enxergar de acordo com aquilo que Deus vai perguntar. Você está vendo o quê? Eu estou mostrando. Mas o que você está vendo? Né? Então, Deus mostra, o profeta vê. O profeta vai declarar o que está vendo. Aí, segundo aquilo que o profeta está vendo, Deus vai interpretar a visão. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Ou seja, ele era a palavra, mas ele se materializou, né? Então, vai depender muito da nossa visão. Pastor Marcos, deixa eu só falar aqui algo do versículo que você já vai entrar agora, que diz assim, pastora, que você mesmo anotou aí. A candeia do corpo são os olhos. E de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o que eu vejo, pastora? Você pode até estar sendo usado agora tremendamente por Deus. Então, por isso que a igreja está perdendo o poder. Como que será que estão os olhos da igreja, pastora? Porque não se vê mais. Hoje o povo não quer buscar mais santidade. Hoje o povo não quer viver naquilo que Deus tem para dar. São casamentos, família destruída, ministério, é escândalo. Eu vi um escândalo agora, semana passada, pastora, de um pastor que abusou de uma criança de 6 anos. Então, aonde vamos parar? O que está acontecendo? Qual é o recado, pastora, que podemos dar através dessa rádio para um povo que ainda quer viver o propósito de Deus, pastora? Então, pastor, essa questão, a gente continua falando sobre a visão, né? O que tu vês é o que Deus propõe, que ele não força ninguém a nada. Ele não vai forçar você a enxergar uma coisa que você não quer ver. Sim. Né? Então Deus, ele também não sai por aí se humilhando para as pessoas aceitarem a ele. Ele vai dizer assim, ó, eu sou o que sou. Pronto. Então eu vou ser o Deus que você quiser que eu seja na sua vida. Se eu sou um Deus derrotado, então é isso que eu sou para você.
Entende? Então essa questão, a candeia do corpo são os olhos. Se de sorte que se teus olhos forem bons. O que é bom na visão do crente? Verdade. Porque na minha visão, o que é bom, o que Deus fala para mim que é bom para mim, é o não dele. Para as coisas que muitas vezes a minha carne pede. O que é bom para a igreja de hoje? Deus é amor. Verdade. Entende? Então Deus está dizendo, faça tudo em nome do amor. Só que em nome do amor as pessoas adulteram, porque estão apaixonadas. Matam. Em nome do amor, o pai que ama o filho é negligente com aquilo que ele escolhe, mesmo sabendo que aquilo vai levá-lo à morte, porque a Bíblia diz. Pastora, você vai continuar, pastora, você vai continuar. Ontem mesmo, um pai, eu falei pra você, né? Um pai matou duas filhas, uma de 5 anos e uma de 3, coisa mais linda. Com ódio da esposa. E falou depois de uma entrevista que era por amor. O que é isso, pastora? Isso eu tô falando. Continua, então, pastora. Se o que é bom para esse homem, na visão dele, na visão da lei de Deus, o corpo dele é trevas, já foi entregue a Satanás. Então hoje, pastor, o que acontece? Ontem eu trouxe uma palavra ali no Fortaleza de Elá, né? Há caminho que para o homem parece ser assertivo, é bom, né? Mas esse caminho leva a outros vários caminhos para a morte. E eu falei sobre o caminho e os caminhos. E eu disse ontem para as mulheres guerreiras, às vezes a gente toma algum tipo de decisão e a gente faz uma escolha dizendo que esse é o melhor caminho agora para mim. Só que aquilo é bom para aquela visão que ela está tendo. Mas o que Deus está vendo são ramificações que levará a vários caminhos para a morte. Entende? Então, o caminho que é estreito, que te deixa seguro, né? E mesmo que você morra, porque estar seguro não isenta o crente de passar pelo crivo da morte, e isso é o que define a eternidade. Então, eu posso morrer, mas esse caminho está me conduzindo a ir para o céu. Mas, se a minha escolha eu faço porque eu tive uma perspectiva de que aquilo ali para mim é melhor, isso é da minha visão. Ô Jeremias, o que tu fez? Entende? Ô Mônica, o que você tá vendo? Eu tô vendo que a minha necessidade hoje, eu preciso pagar 1 milhão de euros, então eu vou trabalhar. Entende? Agora, Deus, dá uma licencinha, eu vou deixar o meu ministério porque eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Então, se na visão de Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro e esse é o meu maior investimento, eu estou abandonando para ir buscar uma outra visão do que o mundo me oferece, do que as oportunidades. Eu não vou pecar, eu não vou isso, não vou aquilo, eu só vou trabalhar. Só que lá, nesse caminho que eu estou escolhendo, tem várias ramificações que vão me levar para a morte. E se eu morrer em rebeldia? Será que eu vou realmente para o céu? Deus vai entender as minhas necessidades? Ele vai entender que eu desobedeci, que eu escolhi o que eu queria, porque eu desclassifiquei a visão que ele tinha ao meu respeito? Então, o que é ter os olhos bons? Né? Então, os olhos bons hoje, na visão de um pastor, não estou generalizando, é deixar o servo, o obreiro, o membro ser feliz em nome do amor. Entende? Só que a palavra do Senhor está dizendo, cuidado, porque o que para você é luz, porque está falando, ó, se portanto a luz que em ti há são trevas, ou seja, é possível essa luz que você tem virar trevas, quão grandes serão tais trevas. O Senhor está falando assim, elas vão se potencializar. Você vai pegar, porque você tem uma porçãozinha do olho direito, que é o, né? E o olho esquerdo são 2 senhores no teu corpo, 2 senhores te guiando, né? A coisa precisa, um tem que estar sobre o outro, porque servir os 2 igualmente, equilibrar o bem com o mal é impossível no reino da luz. Tanto que isso foi o que Lúcifer quis fazer no céu, implantar uma dualidade equivalente. Ó Deus, eu propus aos anjos o seguinte, vamos andar junto, certo? O Senhor é tirano, né? Eu sou bonzinho. A gente juntando tudo, a gente vai equilibrar o bem e o mal no céu. O Senhor falou aqui não, cai fora. E expulsou
Entende? Não expulsou só a Lúcifer, mas aquilo que já havia se contaminado, que foi uma terça parte dos anjos. Agora o Senhor está falando, se a escolha, você tem todo o direito de escolher o que você quiser, mas saiba de uma coisa, que se há luz em você, e essa luz for transformada em trevas, ela vai se apagar, e quão grandes trevas ela será. Então tenha certeza que aqui você definiu o caminho que você quer estar, mas esse caminho tem um fim, a eternidade dos céus, das trevas que você quer. Minha pastora, e algo tremendo que a senhora trouxe logo quando o pastor chegou aqui, ele falando sobre a palavra que o Senhor havia ministrado no coração da senhora de Mateus 6, sobre as preocupações, sobre o que deve ser prioridade. E esse era um assunto que estava tramitando também entre os discípulos ali na época. Aqui em Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro ele vai dizer assim, ó: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e o que receberemos? Então, no momento ali que Pedro começou a seguir a Cristo, ele também entrou nessa certa dúvida: o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser agora dos meus negócios, das minhas coisas. E ele fez essa pergunta para Cristo: o que nós vamos fazer agora, Senhor? Nós deixamos tudo, abandonamos tudo. E Jesus respondeu no versículo 28, dizendo assim: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono e na sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E no verso 29 ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, meu Deus, e herdará a vida eterna. E minha pastora e também querido ouvinte, nós estamos vivendo num dia, pastora, que esse versículo aqui já não é mais priorizado na vida de muitos. Muitos já não acreditam mais na eternidade. Igual a senhora falando aí, algo me chamou muita atenção sobre pessoas que, a senhora disse que tem pessoas que acham que o melhor lugar para se estar aqui é a terra, é esse conforto, é até mesmo as coisas boas deste lugar, coisas essas que vão ser destruídas, que vão ser acabadas, que vão ser todas extinguidas. Mas quando o Senhor falou aqui, olha, aqueles que deixarem tudo, e o Senhor foi recitando aqui, casas, irmãos, tudo mais, vai receber mais. E esse é o nosso foco, pastor Edilson. Muitas das vezes a pessoa fica buscando recompensa nessa terra, reconhecimento nessa terra, fica buscando até mesmo um favor dessa terra, mas o nosso favor maior, a nossa recompensa maior, meu pastor, está logo ali na eternidade. Verdade, pastor Marcos. Eu queria só acrescentar algo aqui. Sim. Em relação a essa passagem. Você falou, eu abri já a Bíblia aqui em Mateus 19, né? Que é tão tremendo essa questão, né? Do que está sendo colocado aqui hoje. Qual é a sua visão? O que tu vês? Né? Eu acho que isso deve ficar encriptado dentro de cada um de nós, daqui para frente. Porque a gente está tendo a oportunidade de enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Não importa como a gente chegou hoje na presença de Deus. Desde manhã, o Senhor está desenhando para mim, sabe? Algo que vem para minha eternidade. Então, quando Pedro, ele pergunta essa questão, né? Aqui, se a gente deixar tudo, vamos supor, né? É como se estivesse fazendo uma proposta para o Senhor e eu preciso de uma garantia. Verdade. Certo? Só que o Senhor, ele responde uma maneira tão tremenda. Meu Deus. Né? Que ele responde de uma perspectiva daquilo que eu hoje enxergo, tá? Eu hoje enxergo assim, sobre o que você vai ganhar no reino vindouro. Primeiro, você precisa se inserir aqui nessa matéria, fazer a sua escolha, e cuidado, porque a tua escolha define
o que realmente, de fato, aquilo que você não enxerga. E não interessa se você enxerga ou não, por quê? A salvação é por fé, entende? Então, Deus, ele já, desde o início, já descreveu o que é necessário. Olha, é fé. O justo viverá por fé, sem fé, sem obras, a sua fé é morta, enfim. Mas olha que tremendo, o Senhor está falando sobre tronos, julgamentos, e está falando sobre restauração. Porque verdade. Os 12 tronos que o próprio Jesus está falando aqui, né, na linguagem de Pedro, para que ele entenda, e eu tenho certeza que ele entendeu, tanto que ele se entregou, né, de corpo, alma e espírito, está falando sobre 12 tribos de Israel que se perdeu. Olha como que a matéria desenha o que é celestial, Marcos. Verdade. Olha, tudo tem um princípio. A história dos hebreus, sabe? Então o Senhor está falando também sobre uma identidade, uma missão, sobre autoridade, sobre restauração. Então, se a gente achar que Deus está fazendo uma barganha, tipo, me sirva, faça tudo, se entregue, porque eu estou lhe oferecendo um reino glorioso, um trono, 12 tronos, isso aqui no outro, o crente vai se transformar num crente medíocre, interesseiro, ambicioso e cheio de ego. Porque não é isso. O Senhor está falando que você precisa morrer definitivamente aqui nesse plano matéria para você, né, ter, mas não é um trono para você se sentar e reinar, não, ele está falando sobre missão, sobre identidade, sobre o que precisa ser restaurado, porque nós éramos os céus, nós pertencíamos ao reino celestial e por um período de tempo estamos nessa matéria, mas é para lá que a gente vai voltar. Então, quando a gente pensar na linguagem de recompensa, que a gente faça aqui na terra, pastor Marcos, porque a gente está refletindo a imagem de quem, na verdade, nós somos. Meu Deus. Na eternidade. Você entendeu? Se eu pensar em fazer algo para a obra de Deus ou por pessoas e para pessoas, pensando na lei do retorno, de acordo com a minha visão material, então eu vou ser a pior hipócrita, porque eu não enxerguei as coisas como Deus quer me mostrar. Agora, se eu fizer isso dependente de recompensa, meu Deus, se eu me entregar de fato, eu estou ativando quem de fato eu sou, entende? Então, se eu consigo fazer a obra de Deus hoje aqui na terra, enquanto ela me traz benefício, mas quando ela me traz dor, humilhação, traição, eu vou recuar, eu já estou provando quem realmente eu sou. E com certeza eu não vou atingir esse nível que Jesus está nos oferecendo. Que na verdade o trono é uma posição hierárquica de quem realmente entende do que é ser celestial. Amém? Tremendo, pastora. E aqui nós fechamos, estamos chegando no finalzinho da programação aí, pastor Marcos Renato. E eu quero falar aqui, pastora, que você colocou no grupo das mulheres lá, tá? Que você mandou para mim. Olha só, pastor Marcos. Sim. O pastor escreveu aqui, ó. Salomão podia se vestir de ouro, podia construir um templo, podia possuir riquezas, podia manifestar uma glória extraordinária, mas não podia fabricar uma vida de um lírio. Meu Deus. Quer dizer, a riqueza é tudo, o dinheiro é tudo. Então, pastora Mônica, deixa suas considerações finais. Estamos aqui já terminando a programação. E eu louvo a Deus, pastor Marcos, pastor Leandro Cafangóis, por essa bênção que você entregou aqui, não só para os ouvintes, mas para dentro do estúdio também, né, pastor Marcos? Dentro do estúdio, para as aldeias que estão ligadas também. Que porção tremenda. Que porção. Que o Senhor derramou na manhã de hoje. Minha pastora. Pastor Marcos, eu deixo aqui aquilo que eu tenho. Ninguém dá do que não tem, né? Um dia o Senhor falou para mim assim: arrume as tuas coisas e siga em frente, sem saber para onde ir. E o Senhor me trouxe uma oportunidade através da vida do pastor Edilson. Nós não éramos casados, a gente morava lá em São Paulo, estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou. Aleluia. E ele me ofereceu a cidade de Maringá, aqui no estado do Paraná. E o Senhor disse assim: você é capaz de deixar tudo para trás? As oportunidades que estão te oferecendo de ganhar muito dinheiro,
e você ingressar numa missão. E eu disse para Deus, e eu tô falando, não é de uma consciência na visão matéria, mas no que é espiritual. E eu disse, Senhor, é para agora. E eu não respondi isso de uma forma teórica, mas em ação, porque hoje eu sei que Deus falou dentro de mim e eu atendi aquele chamado. E eu tive um encontro com o Senhor aqui, na cidade de Maringá. E eu renunciei, antes de ter esse encontro, eu renunciei à matéria. Mas eu não sabia que já era Deus falando dentro de mim, me convidando a viver o que é celestial. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu falei para as meninas hoje de manhã, no nosso grupo, falei assim, olha, a maior dificuldade que Jesus encontrou foi de descer como homem, e a maior resistência que ele teve foi com a classe sacerdotal, com os pastores da época, né, que eram os doutores da lei. E aí Jesus tentando explicar, olha, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui como carne, mas eu sou luz. E Jesus falando, eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui para salvar a humanidade. E aquelas pessoas escarneciam de Jesus, chamando Jesus de herege, chamando Jesus de feiticeiro, dizendo que Jesus era um protótipo de Salomão, porque na visão deles, Salomão também era um feiticeiro, mas Salomão havia aprisionado os demônios, né? Os demônios foram súditos de Salomão na construção do templo. Por quê? Porque quem governa a luz tem domínio sobre as trevas. Mas os religiosos não acreditavam. Era mais fácil eles acreditarem que Jesus era um ser demoníaco do que o próprio Filho do Homem encarnado. Então, quando Jesus falou, olha, eu sou o pão, coma, eu sou a carne, coma a carne, beba do meu sangue, né? O que eles falaram? Nossa, ele está ensinando a comer carne, a serem carnívoros. Olha o que esse homem, a blasfêmia que esse homem está falando, não é? Está ensinando a gente a ser canibal, a beber sangue, quando Jesus estava falando de uma forma metafórica, né? Tentando explicar o que era o reino da luz. Mas, pastor Marcos, é muito difícil. Se o próprio Jesus encarnado, com toda a sua santidade, deixando a sua glória, mas em forma de homem, continuou sendo um Deus, e as pessoas não acreditavam. Como é que vão acreditar naquilo que, um exemplo, eu estou falando? É muito difícil. E como é que as pessoas vão acreditar? Jesus falando, olha, não se preocupe, para de ter medo. E sai da matéria, vem viver a loucura do evangelho, como ele fez com Pedro. Pedro largando as redes, saiu correndo, cheio de dívida, devendo pro governo, mas ele falou, chega, e foi para morrer crucificado de cabeça para baixo. Isso é loucura. Verdade. Isso não entra na perspectiva de alguém que se acha inteligente demais. Mas eu digo para você, é muito difícil você acreditar, você que está me ouvindo, de que você é um anjo em estado de matéria. Você esteve naquela batalha de Apocalipse 12 e foi influenciado, arrastado pela cauda do dragão. Mas é muito difícil você acreditar nisso, não é? Mas eu também não tiro, sabe, Marco, essa questão de impor isso sobre as pessoas. Jesus não impôs. Sim. Né? De que forma você vai enxergar o que tu vês, o que você ouve. Mas o que é mais importante para as pessoas na matéria é o quê? É aquilo, o vestir, o beber, o comer. E foi Jesus que disse o quê? Usando isso como uma anatomia espiritual. Não uma anatomia do corpo físico, né? Então, não se preocupe com o que vai entrar dentro de você, né? E não se preocupe com aquilo que é exteriormente banal, mas se preocupe com o seu corpo, entende? Na forma de você ingerir para dentro informações que vão ativar o seu DNA. As pessoas hoje elas querem comer porcaria, elas não estão preocupadas se o alimento traz, né, um bloqueio na sua glândula pineal. Elas não estão nem aí com nada, na verdade, porque é muito difícil acreditar que elas são anjos em estado de matéria. Entende? Porque Jesus falando, eu sou o Filho de Deus, eu vim para salvar. As pessoas querendo matar Jesus porque achavam que aquilo que ele estava falando vinha de Satanás. Então é mais fácil dar glória para o diabo
do que dar glória para Deus. Verdade. É mais fácil acreditar que os adeptos de Satanás fazem, operam sinais, como está dizendo que o anticristo vai fazer, por isso que as pessoas vão aceitar o anticristo como sendo o Messias, porque ele opera milagres, entende? Do que acreditar nos milagres que o Senhor anuncia, porque os milagres que o Senhor anuncia têm condições para acontecer. E essa é a diferença. Ninguém quer ser condicionado nem limitado, porque o ego está acima do espírito, pastor Marcos. Essa é a mensagem que eu deixo para todos os amados. Meditem sobre quem vocês são. Façam perguntas a vocês mesmos. O que é que eu estou fazendo aqui nesse plano terreno? Se eu vim nascido de homem, né? Eu passei por um portal das águas. É só você pensar na biologia do corpo da mulher. A mulher tem o poder de tirar um ser que está lá no reino espiritual e trazer para esse plano físico através do quê? De um útero. Então, amados, se a gente parar e questionar dentro de nós sobre a nossa pré-existência, então é aquela palavra que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Se o Filho te libertar, entende? A verdade não é só o Filho, está no Filho, mas ele está falando e tem muitos que não querem acreditar. Vai dizer que é do diabo a palavra que ele está liberando, porque não vão acreditar. Meu Deus, minha pastora, é muito forte, muito forte. E louvado seja Deus pela renúncia que a senhora teve e o nosso pastor Edilson, que estamos aqui hoje, graças também a essa renúncia que vocês tiveram de se entregar para o Senhor e para a sua obra. E nós aqui somos o fruto aí dessa renúncia, e creio que coisas ainda maiores o Senhor tem para fazer na vida da senhora, do meu pastor, na vida desse ministério. Pastora Mônica, muito obrigado pela sua participação, que o Senhor Deus continue a te abençoar e a fazer coisas ainda maiores, tanto na chamada da senhora, no ministério, na família, e nós somos muito gratos e muito privilegiados por ter a senhora como a nossa pastora, o nosso pastor Edilson como nosso pastor, e nos guiando aí, nos ensinando o caminho que se deve andar. Muito obrigado, pastora, Deus abençoe a vida da senhora grandemente. Para mim é um orgulho, você é o nosso primogênito, né? Ontem eu estava até falando com o pastor Edilson, no domingo, quando você, né, o pastor liga, você já está pronto. Eu falei, a gente comentou aqui em casa que o que é ser um servo de verdade, né? Passou por tudo que você passou e não retrocedeu, tá aí sendo servo. Servo é isso, se define em você, na sua pessoa. Eu e o pastor Edilson, a gente tem a honra de ter filhos que realmente entendem onde é a sua casa, de verdade. Você é o primeiro deles. E que Deus abençoe a você, os filhos que você trouxe a esse plano, né, terreno, que são também iluminados. E eu falei com o pastor Edilson, né, que você é o nosso orgulho. Meu Deus. Fia, esse daí não tem nem adjetivos que caibam assim, né? Isso não é uma lisonja, não é para o seu ego, que eu sei que acho que você nem tem, mas é para a glória do Senhor. Então, que Deus possa levantar mais servos como você. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Leandro, né? Que está passando por um momento muito difícil. Meu Deus. Mas eu tenho certeza que foi o próprio Deus que trouxe ele esses dias para ficar ao lado do pastor dele, que é o pastor Edilson Góes. Aleluia. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente não precisa de ninguém, que a gente acha que a gente já sabe o suficiente. E eu falei para as mulheres essa semana, eu falei assim, feliz são aqueles que têm um líder na sua vida, que quando precisa, né, tem aonde recorrer, entende? E que hoje ainda pode se espelhar nesses líderes, porque são uma versão de quem realmente é celestial. Então, pastor Marcos, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Não é fácil, não. Eita glória! É só por Deus da minha vida, mas é um presente do Senhor, um pai que, meu Deus, não tem, né, outro na terra. Deus seja louvado. Então, e outra, hein? Eu tô aí na expectativa
para Luz da Madrugada, eu e a minha filha aí, pastora Lorena, para a gente falar mais sobre pré-existência da alma, porque eu tenho sede, né? Tanto eu como a pastora Lorena enfrentamos uma guerra, assim, parece que não tem fim, mas a gente sabe, né, que assim como o Senhor contou com os seus apóstolos, seus discípulos, hoje Ele também conta com os seus, e a gente está aqui para abrir mão de qualquer coisa dessa matéria, porque chegar no nível da gente ter o privilégio de conhecer a revelação celestial e ainda estarmos presas em algo que seja da terra, é inadmissível. Na minha opinião, pastor Marcos, é inadmissível. E sem bater no peito, sem demagogia, porque a minha dependência é de Deus. Deus sabe o quanto que eu preciso dele, sem ele eu não sou nada, não suporto, né, as dores dessa terra se ele não estiver comigo. Então, vamos aí, pastor Edilson, marcar para essa programação que ainda estamos devendo no Reino Espiritual, hein? Luz da Madrugada aí, com a pastora Lorena e comigo, a gente trazendo esses segredos, esses mistérios aí, que são, meu Deus, não tem preço. Minha pastora, amo muito a senhora, amo muito meu pastor Edilson e, na verdade, o orgulho é todo meu de ter vocês como meus pais espirituais, meus pais na fé, e estamos juntos até a eternidade aí, no nome de Jesus, tá bom? Amém, querido, Deus abençoe, viu? Um beijo no coração de todos os ouvintes, guardem aí, eu acredito que o nosso Tesla aí desse tempo vai, né? Isso aqui é um mistério, pastor Marcos, não foi programado. Verdade, né? Verdade. A gente não combinou nada, não teve tema, foi tudo assim desenhado por Deus. Deus falou que tu vês e hoje a gente está enxergando. Tremendo. E eu tenho certeza que o Marcelo vai, né, tá editando aí essa nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. E eu acredito que muito mais pessoas irão ouvir, né? Porque nós formamos um corpo aqui na Terra, mas não somos a Terra, nós somos os céus e é para lá que a gente vai voltar. Um beijo no coração de todos aí. Amém? Deus abençoe minha pastora. Meu pastor Leandro também vai mandar um abraço para a senhora. Um abraço à minha pastora Mônica. Aí estamos juntos aí esses dias que eu creio, pastora, que só Deus não sabe o meu coração, tá? Louvado seja Deus pela sua vida, meu filho. Mas ainda bem que eu tenho vocês, né? O pastor Edilson, pastor aí que um dia a gente se conheceu, né? Um dia. É verdade, nunca vou me esquecer daquele dia, pastor Leandro. Nunca. E olha assim e olha aqui que nós temos aqui todos esses anos, né? Todos esses anos. Que nem eu falo também lá na aldeia. Eu acho que é muito difícil de se lidar comigo lá, sabe? Como são boys. Por isso mesmo. É muito difícil. Que nem eu falar pro sobrinho, né? Não me entenda mal, né? Porque eu me acho assim um pastor, sabe? Pastor que pegou a causa mesmo de forma tanto como espiritual e tanto como líder também lá. Meu Deus. Maravilha. Daí eu sempre falo, né? Eu acho que eu sou bem difícil de se lidar também. É porque grandes líderes são grandes homens, espírito de liderança, pastor Leandro. Eu falo para as mulheres, eu falo assim, ó, às vezes eu falo, meu esposo, ele é tão inocente, tão puro, tão separado do mundo do pecado, que às vezes é difícil, mas com espírito de liderança e autoridade no reino espiritual. Com certeza, meu pastor, com certeza. Mas você está aí, pastora, tá bom? Seja amém, querido, estamos juntos. Estamos felizes, até estamos sentindo uma coisa diferente já. Um refrigério, né, meu pastor? Um refrigério aqui. Tremendo. Que o algo é de Deus. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Tamo amém, junto, somos os guardiões da palavra. Mas, viu, pastora, mas não é só a aldeia aí que estava acompanhando. Tem a aldeia de Iacorá, Rio Grande do Sul, de Londrina, Tamarana, Água Branca. Maravilha.
Isso é maravilhoso. São os meus filhos, né? Os meus filhos indígenas. É isso aí, pastor. Deus abençoe todas as aldeias. E eu creio, olha, eu não vou nem falar aqui, porque senão a gente vai ficar 3 dias aqui falando, mas é outro mistério de Deus, viu? Os índios são outro mistério de Deus.